Fala galera, professor Felipe, Biologia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a abertura e o fechamento dos estômatos, mas sob o ponto de vista da concentração de potássio nas células guarda, né? Os estômatos são estruturas epidérmicas presentes nas folhas, que são formados basicamente por duas células, né? As chamadas células guarda, que na verdade mantém aberto ou fechado um poro, um ostíolo, né? Que na verdade também só vai abrir quando essas células guarda estiverem túrgidas, ou seja, cheias de água. No caso delas estarem murchas, né, o ostíolo então vai estar fechado e as trocas gasosas, né, não deverão ocorrer perfeitamente. Lembrando então que os estômatos são estruturas responsáveis pelas trocas gasosas, né? Muito bem. Importante dizer também que os estômatos são compostos, né, por essas duas células guarda e além delas existem células chamadas células companheiras ou células anexas, né, que são essas células que eu fiz de preto aqui e basicamente são células epidérmicas. A diferença entre as células companheiras em preto e as células guarda em verde é que as células guarda são células clorofiladas, ou seja, elas fazem fotossíntese. Enquanto que as células companheiras, como fazem parte da epiderme da folha, né, são células então aclorofiladas, não fazem fotossíntese, né? As células da epiderme de uma folha não fazem fotossíntese mesmo. Enfim, galera, quando a gente então vai induzir a abertura de um estômato, a gente precisa esperar então que essas células guarda fiquem túrgidas, como eu disse agora há pouco. Portanto, um jeito dessas células guarda ficarem túrgidas, né, é uma questão bem óbvia, inclusive, é que seja aumentada a concentração de solutos dentro delas, né? Ou seja, uma vez que a pressão osmótica aqui de dentro das células aumente, a tendência então, né, como movimento passivo, que é a osmose, a tendência então é que a água entre nas células guarda, deixem-nas túrgidas, e assim, então, elas abrem o ostíolo. Então, coloquei aqui um esqueminha, né, que mostra o ostíolo, ele tem que abrir ou fechar, certo? E as células guarda, para isso acontecer, precisam ficar túrgidas ou murchas, né? Quando estão túrgidas, abertura. Quando estão murchas, fechamento. E aí, então, a observação que eu fiz aqui embaixo, que é o movimento do potássio. Especificamente, íons potássio absorvidos da terra, né, e conduzidos pela seiva bruta lá no xilema, esses íons são induzidos ou são levados até as células guarda quando em condições de intensa umidade, solo bastante úmido, né, e a planta então pode realizar trocas gasosas e perder água, transpirar à vontade, né? Então, quando encontramos nas células guarda uma alta concentração de potássio, a gente vê então que isso, né, a alta concentração de potássio, eleva a pressão osmótica das células guarda. Se lá dentro fica mais concentrado, a pressão osmótica fica maior, como eu disse, entra água, as células ficam túrgidas e o ostíolo se abre. Uma vez que as células guarda perdem potássio, ou seja, temos uma baixa concentração de potássio nas células guarda, então a pressão osmótica dessas células decai, reduz e finalmente então a água é perdida, a água sai das células guarda e assim elas murcham, fechando os estômatos. Importante lembrar, deixei cair aqui a caneta, vou pegar uma outra. Importante lembrar que essa baixa concentração de potássio pode ocorrer pela produção de um hormônio chamado ácido abscísico, famoso ABA. Um hormônio que é produzido em épocas desfavoráveis para a planta, por exemplo, muito frio, né, em condições muito secas, e que a planta, portanto, não pode perder água à toa. Então a planta produz o ABA, que induz a baixa concentração de potássio, ou seja, induz a saída do potássio dessas células guarda, elas murcham, perdem água, murcham e o estômago se fecha. É isso aí então, galera, por hoje. Nos vemos na próxima. Até mais.